Bom, sejam bem-vindos então ao canal Diálogos Online com o Cristiano. A gente vai discutir aqui alguns elementos relacionados com o direito ambiental. Numa sequência de vídeos curtos que iremos fazer, nós iremos tratar aí de alguns aspectos introdutórios, definição de direito ambiental, alguns contextos relacionados com autonomia, natureza de direito ambiental, as características que ele tem, definição de meio ambiente, características de bens ambientais e natureza jurídica aí desse direito ambiental. Ok? Então, quando a gente tem o surgimento do direito ambiental, a gente tem que pensar nos aspectos introdutórios. O que conduziu ao surgimento dessa questão de discussão de regras relacionadas com o direito ambiental? Ao longo da década de 60, 70, não no campo do direito, mas no campo da geografia, da economia, etc., teve-se uma discussão relacionada com os impactos que a atividade humana estava gerando no meio ambiente. Então, começa a surgir uma preocupação com a questão ambiental em razão da degradação que já passa a ser percebida desde a década de 60, 70. E isso envolve elementos relacionados com a questão da sustentabilidade, que seria o ato de desenvolver economicamente, preservando o meio ambiente. Essa sustentabilidade também ela envolve uma outra questão, que é a preservação dos recursos naturais, dos recursos hoje existentes, para que as gerações futuras também possam ter acesso. Só que aí, nesse contexto, a gente pode discutir, será que realmente existe sustentabilidade nesse sentido? O recurso que é utilizado hoje, pela geração de hoje, pela sociedade de hoje, ele vai ser o mesmo utilizado daqui 50, 60, 70 anos, 100 anos? Será que existirá esse recurso daqui, esse prazo de tempo lá no futuro? Não dá para saber. Né? Aí, em razão desse contexto, começa a haver acirramento dessas discussões sobre a questão econômica, sobre a questão do meio ambiente, sobre a atuação do homem e a degradação do meio ambiente, que pós-revolução industrial, no processo de evolução, aí eu já estou tratando da economia e da administração, ok? Pós-revolução industrial, com processo aí de intensificação das indústrias, do comércio, do estímulo ao consumo exacerbado para poder justificar a questão capitalista de geração de lucro, etc., essa produção implica em resultados negativos no contexto do meio ambiente, gerando, por exemplo, alterações climáticas, um processo de urbanização desenfreada, as pessoas migram da zona rural para a cidade, sobrecarrega aquele ambiente ali que passa a ser um meio ambiente artificial e aí gera uma série de consequências e de, vamos dizer assim, situações negativas vinculadas com o meio ambiente artificial, o meio ambiente da cidade. Também tem-se a questão da relação população mundial versus recursos escassos. Na economia, nós temos recursos que são finitos. Os recursos eles são escassos. Não podemos afirmar que existem recursos infinitos. E em razão dessa finitude, ou seja, da quantidade pequena em relação à necessidade exacerbada de consumo da população, é que tem-se que saber o que produzir, como produzir, é que tem-se que saber se pode ser reutilizado, se pode ser reaproveitado ou não. Porque o impacto do consumo humano no meio ambiente acaba degradando o meio ambiente. Nesse sentido, então, a gente tem de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981, algumas definições. Tá? Então, o meio ambiente lá, para essa lei da Política Nacional do Meio Ambiente, ele é visto como um conjunto de condições, um conjunto de leis, de interações de ordem física, biológica, que vai permitir, que vai abrigar a vida, né, em suas várias formas no ecossistema. Essa degradação ambiental, de acordo com o artigo 3º da Lei 6.938, ele envolve a alteração das condições características, das características do meio ambiente. Quando a gente fala condições características, de imediato a gente pode pensar na questão biológica, né, natural, recursos naturais, a vida em si, e não o ambiente artificial propriamente dito. Mas, de certa forma, secundariamente acaba envolvendo também o meio ambiente artificial, ok? Outra questão também é que nesse artigo 3º vem uma indicação do que seria poluição, no inciso 3º, que menciona ser, de acordo com o inciso, uma degradação na qualidade ambiental que é resultante, direta ou indiretamente, de atividades que prejudiquem a saúde ou que prejudicam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Colegas, nesse ponto aqui eu queria chamar a atenção de vocês para poder refletir sobre algumas coisas. Deixa eu pegar o artigo aqui de lei, tá? Aqui, ó.
Para fins previstos nessa lei, entende-se por poluição a degradação na qualidade ambiental resultante da atividade que direta ou indiretamente prejudiquem a saúde. Pessoas, pare e preste atenção se não existem aí medicamentos que prejudicam a saúde. Coisas que estão sendo lançadas a títulos experimentais e que estão prejudicando a saúde. Não precisa nem te falar o que é, basta vocês refletirem aí. Essas medicações, essas vacinas, elas são seguras da forma como a mídia divulga? Será que está sendo repassada informações corretas e coerentes para toda a população? Essa manipulação não estaria afetando o meio ambiente artificial? Indiretamente, o nosso meio ambiente que nos envolve, que é o meio ambiente biológico, é o ser humano em si, o biótico? Afeta o bem-estar da população? Olha o tanto de gente com reações aí. Então, vamos pensar, tá? Tanto do lado positivo quanto do lado negativo. Eu tenho que, no contexto do direito ambiental, preservar o bem-estar, preservar a saúde e a segurança. Em alguns casos, a gente não consegue fazer isso, tá certo? Conforme a produção, conforme a medicação, conforme a vacina, conforme o que estiver fazendo, a população estiver fazendo, a sociedade estiver fazendo, a gente talvez não consiga isso. Também aqui fala que essa poluição ela afeta e cria condições adversas às atividades sociais e econômicas. O que aconteceu com a pandemia? A condição das atividades sociais e econômicas foram condições favoráveis ou foram condições adversas? Ah, mas surgiu. Ok, surgiu, mas será que a forma como foi lidado com isso foi a forma mais adequada, mais coerente, mais correta? Imposição, desrespeitando a Constituição, desrespeitando o Código Civil, artigo 1015, desrespeitando a liberdade de decisão da pessoa? Temos que pensar nisso também. Afetem desfavoravelmente a biota, ou seja, o ecossistema que envolve uma série de seres humanos, uma série de seres humanos, animais, vegetais, etc., tá? Dentro de um ecossistema. Afeta as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente. Lancem materiais ou energias em desacordo com padrões ambientais estabelecidos. Então, observem que, de acordo com o processo de evolução, a gente consegue visualizar o que seria o meio ambiente, o que seria uma degradação ambiental, o que seria uma poluição. Isso tudo está dentro do contexto do direito ambiental e deve ser regulado por ele. No próximo vídeo a gente dá continuidade a esse raciocínio que a gente está desenvolvendo agora, tratando aí de aspectos relacionados com definições sobre o que é meio ambiente, aspecto ambiental, desempenho ambiental e impacto ambiental, segundo a resolução 306 do CONAMA. Ok? Até o próximo vídeo.